Cordel dos Direitos Humanos, de Gustavo Dourado. Direitos humanos sempre devem ser prioridade. Sociedade mais justa, com ação e liberdade. Com renda distribuída, mais solidariedade. Educação para todos, consciência para pensar. Pelo fim da opressão, sem fome para dizimar. Direitos humanos na prática, para a vida melhorar. Poder sem corrupção, atuação popular, fim do analfabetismo, ética para governar. Honestidade e justiça, ao ser humano respeitar. Direitos do cidadão, direitos fundamentais, cultura e alimento, respeito aos hominais. Direitos humanos unidos aos direitos sociais. Vamos melhorar o mundo, a tirania acabar. Desconcentre-se a renda para o povo educar. Consciência sem miséria, é hora de transformar. Direito à comunicação, acesso ao conhecimento, democratização da mídia, liberdade ao pensamento. Formação e informação, em crescente movimento. Economia vai bem? O nosso povo vai mal. A exclusão é uma praga, desestrutura social. Não há desigualdade imposta pelo capital. Mude-se, transforme o mundo, cultive a fraternidade, que a paz une o povo, desarme a humanidade. Pelo fim da exploração, viva a multiplicidade. Muito bem, né? Tá aí uma leitura legal, né? Um poema bacana, né? Em forma aí de cordelesco aí, né? Que diz um pouco sobre um pouco do tema que a gente vai comentar hoje. E aí eu estava pensando, né? Para falar sobre leis, né? Sobre a legislação. Mas a gente precisa, né, conhecer um pouco como é que funciona, né, as coisas na nossa vida em sociedade. Então, eu organizei a coisa assim, eu vou tentar colocar às claras como é que é o funcionamento, né, da nossa sociedade, vou explicar alguns termos, explicar não, né, vou visitar alguns termos com vocês, que vocês conhecem, eu tenho certeza. Eu não vou aqui dizer nada novo, assim, para vocês, mas a gente vai organizar as ideias primeiro, para depois chegar a uma, não uma conclusão, mas uma visão mais interessante, importante sobre o tema que a gente está falando aqui, tá bom? Né? O que vocês estão vendo aqui? Uma mulher, como é que está essa mulher aí? Como que vocês descrevem essa moça aqui na frente de vocês? Ela significa, é o símbolo do que isso aqui, Luciano? Você tem ideia? Até onde eu sei, acho que é o símbolo da justiça, né? Símbolo da justiça. Muito bem, né? Essa representação aqui é de uma deusa grega chamada Tênis, né? O que significaria os olhos vendados? A justiça é para ser cega, né? Para ser para todos, né? Mas não é bem assim. A justiça tem que ser cega, né? É para todos. Ou significa, não tem que tratar todos de uma forma igual, não é? Isso é um princípio básico da justiça, né? Não dá para fazer a justiça de um jeito para um e de outro jeito para o outro. Você concorda? Não é isso, Alexandre? Sim, né? concordo. E a balança? O que vocês acham que a balança significa? Direitos iguais para as duas partes. Do mesmo jeito que existe a acusação, tem que ter o direito de defesa. Todo mundo tem o seu direito de defesa. Muito bem. Então seria um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Muito bem, né? Exatamente, olha. Você não pode, todo mundo pode ser acusado, tem que ter o direito de defesa, a gente está entrando aqui na Constituição, né? Então, esse símbolo aqui, existe uma estátua, né? Em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Que você tem lá a deusa, ela não está com a balança, mas ela está com uma espada, né? Sobre o colo, né? Que significa que as pessoas devem acatar as decisões da justiça, né? Uma justiça deve ser imparcial, né? Deve ser cega, imparcial, e que deve tratar com equilíbrio e equidade a todos, né? Para entender um pouquinho, pessoal, isso daí, eu queria trazer para vocês aqui alguns conceitos importantes. Né? Primeiro, uma pergunta que parece boba, né? Óbvia, mas é importante a gente fazer, né? O que é o Brasil, né? Como o Brasil está constituído? Olha essa palavra, constituído, né? Que tem a ver com constituição, né? Ou seja, como que ele está, como ele se forma, né? Do que ele é feito, como ele se constitui, né? O que é um país, né, gente? O Brasil é um país, né? Ele é também chamado, um país é também chamado
de Estado Nacional ou de Estado-nação, né? Você ouvir esse termo, Estado-nação, Estado Nacional, não está tratando de um país, né? Sabe quantos países existem no mundo, mais ou menos? Por volta de 200, mais ou menos, né? Mais ou menos uns 200 países no mundo. Nem sempre foi assim, né? Você pegar a história da humanidade aí, nós tivemos várias formas de organização, né? Com escravidão, né? Com servidão. Hoje a gente está organizado de uma maneira, né? Que a gente chama de Estado moderno, que é uma coisa aí do século XIX para cá. Para entender bem como a coisa está estruturada, eu trouxe para vocês, então, esses termos aqui, ó. Nosso país, Brasil, assim como a grande maioria, né, dos países, tem uma sociedade, um povo, uma nação, um estado e um território. Alguns desses termos aqui vão ser bem fáceis da gente conseguir entender. Talvez outros tenham um pouquinho mais de dificuldade. O primeiro deles é a sociedade, né? O que é uma sociedade? Nesse caso aqui, a gente está falando do quê? De pessoas, não é isso? Né? Sociedade é uma definição, né, nesse ponto de vista. A sociedade é um grupo de pessoas, né, que vive num determinado espaço, num determinado tempo, de acordo com determinadas regras. Né? Para viver em sociedade tem que ter regra. Não dá para viver sem regra. Sem regra não é sociedade, porque aí não tem... É simplesmente um agrupamento humano, né, desordenado. Vamos pensar assim, os índios, né? Vamos imaginar, por exemplo, os índios aqui no território que seria o Brasil, que iria formar o Brasil. Os índios viviam em sociedade aqui. Hoje nós temos ainda tribos, né, que estão indígenas, povos indígenas estão afastados da sociedade, né, dos não indígenas no Brasil, né, que vivem em sociedade. Como é que era a sociedade indígena, por exemplo? Os indígenas, eles trabalhavam, né? Os indígenas cultivavam a terra, domesticavam plantas, os indígenas pescavam, havia divisão de trabalho, muitas vezes os homens faziam algumas tarefas, as mulheres faziam outras vezes eles misturavam, né? Tinha uma hierarquia, tinha alguém que fazia uma função diferente, o cacique era o chefe, né? E você tinha o pajé, que era o médico, o curandeiro, né? O cacique, ele tinha mais dinheiro do que os outros? Não. Porque não tinha dinheiro, né? No índio, ele não é muito dinheiro, mas eles eram mais bens, assim, mais voz. Não existia dinheiro, né? Essas relações que a gente tem nos indígenas não existiam. Mas era uma sociedade, né? Como é uma sociedade, a gente pode falar sociedade do bairro Vida Nova, a gente pode falar da sociedade da cidade de Campinas, da sociedade brasileira. A gente vive em sociedade. O homem, né? O homem, a mulher, o ser humano é um ser social. A gente não consegue ficar sozinho. A gente não consegue, né? A gente vive em sociedade, né? E para viver em sociedade, para ter regra, né? Tem que ter respeito pelos outros. Muito bem. Sociedade é fácil de entender, né? Vamos para um outro conceito importante aqui, tá? O outro conceito, então tá aqui, ó, sociedade. Depois eu disponibilizo para vocês se vocês quiserem, né? Eu disponibilizo esses slides para vocês, né? Então tá aqui a sociedade, um conjunto de pessoas, né? Que vivem em um determinado espaço e tempo de acordo com regras, né? E o povo, né? O povo, também chamado de nação, né? Para trazer esse conceito para vocês, eu peguei essa imagem aqui, muito conhecida, né? É uma pintura em óleo de uma grande pintora que nós tivemos, que viveu no século passado, chamada Tarsila do Amaral. A Tarsila fez essa obra aqui, chamada Operários, no ano de 1933, né? E dá para ver aqui, nessa obra, né? Uma parte, né? Um fragmento do povo brasileiro. Olha só. O povo. A gente define o povo como também um coletivo humano, né? Mas que possui um sentimento de pertencimento, ou seja, de que pertence, que faz parte do mesmo time, do mesmo grupo, em virtude da cultura. O povo brasileiro é uma ideia que é recente. Antigamente não existia um povo brasileiro. Ninguém aqui falava que era brasileiro, lá, até o século XIX. O paulista falava que é paulista, o mineiro falava que era mineiro,
O baiano dizia que era baiano, o pernambucano, o gaúcho, ninguém falava brasileiro. O povo brasileiro era o cara que trabalhava no pau-brasil, o brasileiro depois criou-se por uma série de processos, né, do Império, né, depois da República, uma ideia, né, que a gente chama de identidade nacional, né, e que as pessoas, né, hoje, que moram no Brasil, se sentem brasileiros. E a gente se sente brasileiro por conta da cultura. São elementos culturais isso daí, não é? A cultura, né? O nosso folclore, as nossas festas. É uma coisa que o Thiago falou aí nas aulas passadas que é muito importante, um elemento muito importante que nos torna comuns, assim, que nos torna brasileiros também, né? A língua portuguesa não é um elemento que nos une, que nos integra? Isso, eu não é importante? O português, né? O português brasileiro é diferente do português de Portugal. Tem uma diferença, mas, né? Você concorda que a língua é importante para nos unir como pessoas do mesmo povo? Olha só, a gente fala a mesma língua, a gente tem as mesmas tradições, né? Embora tenha toda uma diversidade no Brasil, de folclore, de festa, de culinária, né? De história, né? A gente faz parte desse caldo. E esse quadro da Tarsila, né? Mostra muito essa diversidade do povo brasileiro, né? Se você olhar aqui para a cara dessas pessoas, né? O nome do quadro é Operários, né? Você vai ver primeiro os representantes dos grupos étnicos, né, que compõem a população brasileira. Você vê o branco, né, o negro, o pardo, o indígena, né? Você vê imigrantes, né? Você vê muito, né, dessa feijoada, né, que é o povo brasileiro, né, que foi miscigenado e formado, né, a partir de 3 grandes troncos étnicos, né? Vamos lá. Vamos para outro conceito aqui importante que a gente tem que ver aqui, né? E agora vem, talvez um pouquinho mais difícil da gente entender, ó. Mas vocês precisam, não todos nós precisamos entender, que é o conceito de Estado. Estado, com E maiúsculo, tá? O Estado que eu vou falar agora aqui é com E maiúsculo. O Estado, ele é eu coloquei aqui um termo, é uma entidade, vamos dizer assim. O Estado, ele é uma máquina, né? Ele é uma figura que ele existe, ele foi criado pelas pessoas, né? Foi criado pelas pessoas, como o Luciano falou aí, não pode esquecer nunca isso, para tentar organizar a vida em sociedade, né? O Estado, com letra maiúscula, a gente não pode confundir com letra minúscula, né? O Estado, ele existe para tentar organizar, deixar em ordem a vida das pessoas. Então, ele é formado por várias instituições, vamos dizer assim. Tudo que é público faz parte do Estado. Então, por exemplo, um hospital público pertence ao Estado. Uma escola pública pode ser da prefeitura, pode ser uma escola que pertence ao Estado. O posto de saúde pertence ao Estado. Os tribunais de justiça pertencem ao Estado. As penitenciárias pertencem ao Estado. Né? Todo o conjunto de instituições jurídico-administrativas, vamos dizer assim, que organizam a vida em sociedade, são públicas, pertencem ao Estado. Né? E eles organizam a vida da gente. Organizam, não organizam tanto, organizam, às vezes, a gente não concorda, né, com a organização, mas fazem parte do Estado. Eu vou voltar aqui no slide, para vocês terem uma ideia aqui melhor. Ó. Eu coloquei algumas aqui, ó. O Estado. Forças Armadas, pertencem ao Estado. Então, Exército, Marinha, Aeronáutica, as Forças Auxiliares, né? As escolas públicas são instituições do Estado. Os postos de saúde, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? A Polícia Federal, faz parte do Estado, os tribunais de justiça, os hospitais, tudo isso aqui, né? Tudo isso é que é importante, né, na nossa vida, que está presente na nossa vida, na vida das pessoas, né? Por exemplo, a prisão não está presente muito na minha vida, não, mas a escola pública está muito presente. Né? Não pode. O hospital público está presente, tribunal não está muito presente na minha vida, polícia também não, né? Mas posto de saúde está.
Isso tudo faz parte do Estado, né? O conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo e uma nação. O governo, vocês já ouviram falar, né? Governo. O governo também faz parte do Estado, né? Só que o governo, ele não é o Estado inteiro. Presta atenção. O governo é uma parte do Estado, uma parte importante do Estado. O governo é a cúpula do Estado. Então, o Estado, gente, ó, o Estado, prefeitura é Estado? É, com letra maiúscula. Né? O governo lá do Estado de São Paulo, lá, né? O governo federal? É. Agora, governo é uma parte do Estado. Presta bem atenção, que às vezes você fala mal do Estado, falando mal do governo, ou você briga com o governo falando do Estado. O governo é uma parte do Estado que domina o Estado, que dirige o Estado, né? Assim como o governador tem os seus secretários de Estado, o prefeito também tem os seus secretários municipais. O governo é uma parte importante, porque ela dirige. Imagina assim o Estado como sendo um carro de Fórmula 1, né? Então vamos supor que o Estado fosse o motor, as rodas, né, o câmbio, toda a fuselagem, a carenagem, né, o cockpit ali, o banco, o volante, o piloto. Tudo isso é Estado. O governo é quem? Motorista. É o piloto, exatamente. O piloto, ele entra e sai, né? A gente tem essa coisa. As pessoas, prestem bem atenção, as pessoas que estão no governo, elas não ficam eternamente no governo. Elas entram, né? Eleitas pelo voto, né? Do povo, duram um tempo, ficam um tempo lá, depois elas vão embora, né? O governo, e é importante que haja esse revezamento, porque senão, né? Senão não é democracia, né? Quando uma pessoa fica eternamente no governo, pode virar uma ditadura, não é verdade? Né? Às vezes, né? O governo não toca direito o carro, não faz a curva direito, né? E aí todo o Estado, né? Não trabalha direito para a população, né? Mas tem que ver essa diferença entre governo e Estado, né? O Estado está presente na vida de vocês? Essa aula que a gente está tendo, né? A gente está tendo através do Estado. Estado com letra maiúscula. Nós somos professores de escola pública. Tudo que é público é Estado. Nesse momento agora, bem ou mal, à distância, o Estado está promovendo, de alguma forma, a educação aqui. Nós estamos fazendo aqui uma prática educacional dentro da escola, promovido pelo Estado. Os professores estão aqui, são remunerados pelo Estado, representado pela Prefeitura de Campinas. O Estado está presente na nossa vida. Os professores aqui trabalham para o Estado com letra maiúscula. Então, o Estado está presente, viu, gente, na nossa vida, nesse momento agora, né? Ele fornece esse serviço, mas o Estado está presente de outras formas também. O imposto é um dinheiro, né? É um recurso que sai do nosso bolso, que vai parar nos cofres públicos do Estado. Ou seja, o imposto serve para quê? Para que o Estado possa organizar a vida, possa pagar os servidores públicos, por exemplo, possa pagar o funcionário da escola pública, possa pagar o funcionário do hospital, possa construir escola, possa fazer a pavimentação das ruas, possa pagar os policiais, o Estado ele pega esse dinheiro da gente, né, de imposto, com o objetivo de retornar, né, com o propósito, né, de retornar para o povo, né, o que o povo necessita, na verdade, para a sua vida ter mais. Tem país que retorna bem esse imposto, tem país que consegue organizar bem e o povo consegue ver bastante melhoria, tem país que não consegue se organizar bem. Vocês acham que o rico paga mais imposto que o pobre ou o pobre paga mais imposto? Proporcionalmente, né, as pessoas com muito dinheiro, elas acabam pagando, em termos proporcionais, acabam pagando menos impostos do que a população, né? Eu não vi no último ano aí como ficou, mas geralmente o brasileiro trabalha até o final do mês de maio, começo do mês de junho, só para pagar imposto. Só para pagar imposto. Mas é assim que funciona, o Estado arrecada o imposto, deveria devolver, né,
a arrecadação desse imposto através de benfeitorias para as pessoas de uma forma geral. Pessoal, então, olha só, falei de sociedade, falamos de sociedade, de povo, de Estado, né? E aí tem uma outra coisa importante para a gente entender o que forma um país, é o território, né? Coloquei aqui, né? O território, ele é uma coisa super importante, né? O território é o espaço físico, né? Sobre a qual o povo está assentado. Eu coloquei aqui um mapa, não sei se vocês conseguem ver legal aí, conseguem ver? É um mapa da América do Sul, né? E formado pelo Brasil. O Brasil é esse branco aqui, né? Esse espaço branco aqui, bem grandão, que não tem cor aqui nesse mapa, é o Brasil. E aqui nos espaços coloridos, cada pedacinho desse é um país da América do Sul, né? Desde a Argentina e o Chile aqui no sul, passando pelo Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, né? Guiana, Suriname, Guiana Francesa, né? Cada pedacinho desse que está dentro do Brasil é um estado com letra minúscula. Por isso que não pode confundir estado com letra maiúscula com estado com letra minúscula. Estado com letra minúscula é o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, o estado do Tocantins, do Pará, do Amazonas, né, do Acre, de Rondônia. Esses são os estados que são as unidades da federação. O Brasil tem um território muito grande, né? O território é muito importante para o país. Né? Por que o território é importante? Né? O território é onde o povo se assenta, o território onde tem as riquezas naturais. O território é o espaço, é o solo, o subsolo, o espaço aéreo, o espaço marítimo. Até as embaixadas em outros países, e os navios e as embarcações fazem parte do território, né? De um país. Né? Por exemplo, uma embaixada da Itália aqui na Avenida Paulista é território italiano, não brasileiro. Né? Assim como a embaixada brasileira na Itália é território brasileiro lá na Itália. O território é muito importante. O Brasil tem um território gigantesco. Né? O Brasil é a quinta maior área do mundo, né? Só perde para a Rússia, depois vem o Canadá, China, Estados Unidos, e aí sim o Brasil. Né? O Brasil tem dimensões continentais. Então, para formar um país, precisa ter isso. Precisa ter povo, precisa ter Estado, precisa ter território. O que é um país, então? Né? O país é um conjunto de tudo isso. O país, ele é um povo que vive num território próprio, cuja vida é mais ou menos organizada pelas instituições que compreendem o Estado, sempre de acordo com um conjunto de leis. Esse conjunto de leis é a Constituição que o Luciano perguntou lá na aula passada. Conjunto de leis que organiza a vida nossa é a Constituição, tá? Coloquei aqui para vocês. O país, também chamado Estado-nação, é formado pelo povo que se assenta sobre um território próprio, cuja vida é organizada em grande medida pelas instituições do Estado, de acordo com o conjunto de leis. Esse conjunto de leis é a nossa Constituição. Então, na Constituição brasileira, esse aqui é o livrinho. A Constituição está num livro, está escrito, né? Você pode pegar a Constituição, abrir e ler a Constituição. Depois, mais para frente, a gente pode fazer esse estudo pormenorizado da Constituição, né? A Constituição brasileira, como qualquer outro país, ela tem o quê dentro dela? Ela tem aquilo que deve ser observado, deve ser obedecido, que é o conjunto de deveres que as pessoas têm e o conjunto de direitos que as pessoas têm. Aliás, os direitos e os deveres não se referem somente às pessoas, mas também ao Estado e aos governos. O Estado tem deveres muito importantes para com os seus cidadãos. E os governos também. Toda vez que um governo não promove um direito que está garantido em lei, ele não cumpre a Constituição. Né? Isso é um problema sério. Né? Toda vez que um direito garantido por lei, a Constituição, não é acessível às pessoas, né? O Estado ou o governo não está cumprindo o seu papel. Né? E aí a gente entra num assunto importante, né? Que tem a ver com cidadania. A cidadania é justamente, né,
a capacidade que as pessoas têm de exercer os seus direitos.